eu engravidei na primeira semana. Ela disse que não tinha possibilidade de ficar grávida. Ficou tão nervoso que a gente tava na cozinha, ele pegou uma faca, jogou na parede. A minha vida virou um caos quando eu me vi num relacionamento que eu não estava preparada, sem estrutura nenhuma e grávida. Porque a gente teve uma gravidez muito precoce, a gente não tinha estrutura financeira, não tinha estrutura familiar, né? Eu não conseguia nem cuidar de mim, agora eu tinha que cuidar também de uma criança. Nós não namoramos, como qualquer casal normalmente faz. Nós nos conhecemos e de imediato ela já veio morar comigo. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo. Deu questão de 2 meses, já fui morar com ele. Eu não queria voltar para casa dos meus pais, porque na casa dos meus pais também tinham regras. Então eu pensei, aqui eu vou viver do jeito que eu quero, eu vou ter a minha casa, vou fazer do meu jeito. Porque eu sozinha não ia conseguir me sustentar, me cuidar. Então eu vi nele uma pessoa que ia, de uma certa forma, me proteger. Ela imaginava que eu ia cuidar dela, né? Quando eu imaginava que eu só queria simplesmente namorar, então eu não queria cuidar de ninguém. Quando ele me conheceu, ele já sabia que eu tinha problema com drogas. Então usava cocaína, maconha. E, embora ele não gostasse, eu não conseguia parar de beber e fumar. Tanto eu quanto ela já tinha uma vida difícil, né? E ela tinha os problemas dela, eu tinha os meus. E quando nós nos juntamos, então multiplicou os problemas, né? Quando o Douglas recebeu a notícia da gravidez, ele foi um mix de sentimento. Ele ficou tão nervoso que a gente estava na cozinha, ele pegou uma faca, jogou na parede. Eu não estava preparado para ser pai, então minha reação quando ela avisou que estava grávida foi a pior de todas, né? E eu engravidei na primeira semana. Poxa, agora eu vou ter uma filha, nosso casamento tá ruim, vou acabar me separando. Quando nós nos conhecemos, ela disse que não tinha possibilidade de ficar grávida. Então, não nos cuidamos, né? Meu medo é que a minha filha, além de nascer num lar desestruturado, eu ia pôr uma criança no mundo que eu não sabia nem como cuidar. Eu tinha medo dela sofrer das mesmas coisas que eu sofria. Dela crescer e ter vício, dela crescer e ter depressão. A nossa situação financeira era muito difícil. Eu trabalhava muito e ganhava pouco. Então, eu chegava em casa e tinha as cobranças. Tem que comprar as coisas da bebê e tudo mais. Então, ali era só cobrança. Cobrava dívida, cobrava uma situação melhor, mudar de casa. Eu vim de um lar estruturado. Então, assim, eu tinha do bom e do melhor em casa. Então, eu queria que ele fizesse a mesma coisa. E a questão emocional, porque eu era explosiva, depressiva, tinha crises emocionais, não sabia lidar comigo. Ele já era implosivo, ele guardava aqueles sentimentos, ele não colocava para fora, eu não sabia o que estava passando na cabeça dele. Era mimada, que ela queria fazer aquilo para chamar atenção, então eu não compreendia o que era aquilo. E brigava mais ainda com ela quando ela tinha essas crises. Então eu entrava em pânico, começava a gritar, chorava, às vezes tentava me machucar, às vezes tentava agredir ele, muita ofensa, muita humilhação, um tocando na ferida do outro. Ela falava que eu não servia para cuidar dela, que a gente não podia ficar mais junto. Então, nisso era muito ruim, porque eu também agredia ela, falava que ela não prestava. Então, tudo isso foi o cenário perfeito para eu começar a virar uma bomba relógio. Então, assim, eu tava com os nervos à flor da pele. Só que eu não achava justo, né, a criança pagar por isso. Então, assim, eu queria, na força do braço, fazer com que essa gravidez continuasse e funcionasse, só que eu não tinha estrutura nenhuma. Não tinha entendimento entre nós dois, né? Então, ela não aceitava as coisas que eu falava, o que nós tínhamos que fazer. Então, eu via aquilo ali como uma falta de respeito, né? Não, como ela não me aceitando como um marido. Então, uma hora eu estava triste, uma hora eu estava feliz, uma hora eu estava irritada, outra hora eu estava em crise. Eu percebia que ela tinha essa dependência emocional comigo. Então, quando eu percebi, eu até usei isso a meu favor. Então, por mais que muitas vezes ela não aceitava as coisas que eu fazia, eu sabia que ela não ia se separar de mim. E eu chantageava ela muitas vezes, dizendo que eu queria separar dela. Várias brigas, ele falou, então vai embora. Se quer ir embora, vai embora.
eram encontros, de certa forma, violentos. Porque, assim, quando a gente encontrava pessoas com ideologias diferentes das nossas, tinha atrito, tinha briga, tinha agressão corporal. E eu encontrei o Douglas nesse cenário. Da mesma forma que nós brigávamos lá fora, quando nós estávamos com a nossa tribo, brigávamos dentro de casa também. Não sabia ao certo como era a vida dela antes de me conhecer, né? Não conhecia a família dela. A gravidez foi bem conturbada, né? Tinha questão hormonal e dentro de mim estava nascendo aquele sentimento de responsabilidade. Só que a insegurança estava muito alta, porque eu não sabia me cuidar e agora eu ia ter que cuidar de uma criança totalmente indefesa. Eu não fazia comida, eu não cuidava da casa. Então ele já chegava em casa cansado, com fome. E eu tinha que fazer tudo, né? Então isso me incomodava muito. Eu imaginava uma família perfeita onde não tinha brigas, onde nós éramos felizes com a nossa filha. Então nós poderíamos construir um futuro e nada disso acontecia. Não deu tempo para curtir a gravidez, porque foi esse cenário todo conturbado. Poxa, como que vai ser agora com ela? A gente vai ficar junto? Não vai? Eu tive depressão pós-parto, porque aquele sentimento todo que eu carreguei durante a gravidez, aquele medo, aquela insegurança veio. Comecei a tentar cuidar dela da melhor maneira possível, mas eu me via incapaz. 1 ano e 5 meses junto com ela foi assim algo que não esperava. Eu achava que poderia ser diferente, mas foi totalmente fora das expectativas. O ponto negativo de ruim é que eu não aceitava ela como ela era, né? E a situação em si não era favorável para ninguém. Então chegou num ponto que eu não aguentava mais. Ou eu ia ter recaída de droga, ou eu ia voltar a ter crises piores do que eu estava tendo, ia viver medicada. Então passou assim pela minha cabeça de voltar para casa dos meus pais. A gente morava na mesma casa, tentava fazer dar certo porque eu gostava dele, ele gostava de mim, mas só o sentimento não era o suficiente. Cheguei nas palestras através de um convite e eu cheguei no meu limite, né? Eu já não aguentava mais, já estava a ponto de desistir de tudo, já estava quase voltando para os vícios. Como a gente chegou junto nas palestras, deu um sentimento de esperança, né? Deu uma luz no fim do túnel, né? Então ali acendeu uma possibilidade de começar a fazer dar certo. A reconstrução começou primeiro dentro de mim. Eu me transformei, eu fui mudando, para depois entender que o nosso relacionamento iria mudar. E foi um processo e ainda é um processo, porque isso a gente vai mudando para o resto da vida. Sempre tem alguma coisa para a gente melhorar, né? Eu fui aprendendo a cuidar mais da minha casa, da minha filha, do meu marido. Eu fui aprendendo o que é ser uma mulher de verdade, qual que era o meu papel dentro de casa, dentro do relacionamento, me posicionar como mãe, como esposa. Eu percebi que o Douglas ele começou também a assumir esse papel de ser homem, de ser pai, de ser marido, de trazer essa responsabilidade para ele, cuidar de mim, cuidar da minha filha. Eu ouvi que para nós termos um casamento melhor, primeiro nós temos que entender um o outro e aceitar também as diferenças, né? Então, quando nós ouvimos isso, então teve esse entendimento, então eu comecei a mudar algumas coisas, o jeito que eu pensava dela em relação ao que eu achava dos defeitos dela e ela também comigo. Então eu pensando dessa forma, eu comecei a ser um marido melhor, comecei a ser um pai melhor. Quando chegamos nas palestras, então eu comecei a enxergar que havia uma esperança, que havia uma forma de mudar, que dava para colocar aquele casamento de forma que eu imaginava desde o princípio, que seria um relacionamento sério, que eu queria ter uma família certa. Hoje eu sou muito feliz ao lado da Alexandra, ao lado da minha filha. Nós temos uma família transformada, abençoada, tanto que passamos boa parte do dia juntos, trabalhamos juntos. Eu não consigo ficar longe dela, somos muito felizes mesmo. Ele administra as finanças, né? A gente trabalha junto, a gente tem hoje uma vida financeira confortável. E eu só tenho a agradecer, porque
Hoje a gente tem um casamento que a gente nunca conseguia imaginar que era possível ter. Hoje eu sei o que é família de verdade, hoje eu sei o que significa amar e ser amada, né? Qual que é o verdadeiro significado da palavra amor? É o servir.